Arce tem feito enorme sucesso como técnico no Paraguai. Por lá, seu time tem sido chamado de o Bayern de Munique paraguaio. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar sobre os planos dele de trabalhar, de treinar ou Palmeiras ou Grêmio no futuro próximo. Preciso te falar ainda sobre a seleção brasileira, que terá seu jogo transmitido em TV. Vou te contar em detalhes essa história, a partida contra o Peru na próxima terça-feira. Tem informações sobre a busca do Vasco por um novo treinador. O Ramon Menezes foi demitido nessa quinta-feira. Tudo sobre a aprovação do novo estádio do Santos. Vai haver uma enorme reforma na Vila Belmiro. E para fechar, mas não menos importante, queria te falar sobre a situação do Cruzeiro, que perdeu mais uma dentro de casa, se afundou no Z4 e ainda foi excluído do Profut. E aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter todos vocês por aqui. Antes de passar as informações importantes, queria pedir para vocês assistirem ao vídeo até o fim. Se curtirem, não esqueçam de dar like. Para se inscrever no canal é tão fácil, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Me ajude a chegar a 1 milhão de inscritos, por favor. No final do vídeo eu te conto como é que você vira membro do canal do Nicola e passa a ter direito a uma série de vantagens. Bora começar o vídeo falando sobre o Cruzeiro, que perdeu nessa quinta-feira dentro de casa em pleno Mineirão para o Sampaio Corrêa 2-1, descendo mais uma posição na tabela de classificação. Nesse exato momento o Cruzeiro já é o 18º colocado com apenas 11 pontos ganhos. De acordo com os matemáticos, os especialistas em classificação, em acesso, em descenso, o Cruzeiro vai precisar de 19 vitórias nos 24 jogos que faltam para conseguir voltar à primeira divisão, algo que parece cada vez mais improvável, para não dizer impossível, e a chance de rebaixamento vai aumentando. Há quem garanta que a chance de rebaixamento nesse momento está próxima de 50%. Pouca coisa deu certo na partida dessa quinta-feira, derrota importante e triste para um Sampaio Corrêa, que era adversário do Cruzeiro contra a zona do rebaixamento. E para piorar a quinta-feira do torcedor do Cruzeiro, o clube ainda foi excluído do Profut. Houve uma votação pela manhã e por 6 votos a 4 aprovou-se a votação pela exclusão do Cruzeiro. O que significa isso? A partir de agora o Cruzeiro não faz parte mais do programa de refinanciamento de dívidas fiscais do governo federal. O Cruzeiro vai perder, por exemplo, a oportunidade de fazer pagamentos a longo prazo. As cobranças vão ser feitas de forma imediata. O Cruzeiro tem uma dívida hoje na casa dos 329 milhões de reais, apenas com a União. A dívida total do Cruzeiro ultrapassa 1 bilhão de reais. Para piorar, o Cruzeiro ainda vai passar a ter bloqueios com mais frequência de suas receitas, além de uma série de penhoras. Não queria estar na pele do torcedor do Cruzeiro. Bora trazer detalhes sobre a aprovação do projeto para a transformação da Vila Belmiro. Na noite dessa quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Santos foi apresentado ao projeto com direito à participação do presidente da W Torre, o Walter Torre, com direito também à presença do prefeito da cidade de Santos, o Paulo Barbosa. Tudo foi explicado aos membros do Conselho e quase que por unanimidade, 98% das pessoas votaram pela aprovação do projeto, votaram pela aprovação do prosseguimento do projeto. A partir de agora, o Walter Torre, que é o dono da W Torre, vai tentar captar fundos, receitas para bancar esses 250 milhões de reais de uma Vila Belmiro completamente diferente, com uma capacidade para 25 mil pessoas em dias de jogos, 40 mil pessoas em dias de shows. Te contei todos os detalhes nesse vídeo, dá uma olhada, tem inclusive uma série de imagens bem legais. O projeto prospera, o projeto anda. Durante a reunião, alguns conselheiros tentaram dar cornetadas, o Walter Torre até se saiu bem com uma série de respostas e no final das contas esse projeto foi aprovado. Também durante a reunião aprovou-se a utilização de um terceiro uniforme na cor azul, um uniforme que tem feito enorme sucesso nas redes sociais e também em vendas. Alguns conselheiros eram contrários por conta do escudo que remete a um Santos do passado. No final das contas houve a aprovação, só não se sabe ao certo quando é que ocorre a estreia desse novo uniforme. Na quinta-feira também rolou forte o boato de que o Robinho será contratado pelo Santos. Essa história eu tenho te contado há bastante tempo. Tá muito claro que o Robinho quer jogar no Santos, tá aproveitando as férias forçadas enquanto o Santos não pode contratar jogadores. Não há grandes novidades em cima dessa história. A partir do momento em que o Santos tiver autorização para registrar novos atletas, quando ele se resolver com os problemas na FIFA, aí sim o Robinho será chamado, vai se acertar com o Peixe e será jogador do Santos. Falei agora há pouco sobre a quinta-feira agitada no Cruzeiro, dá para dizer o mesmo em relação ao Vasco da Gama, que demitiu Ramon Menezes e outras 4 pessoas do departamento de futebol, entre elas Antônio Lopes, que era o coordenador de futebol, cara super respeitado dentro do clube.
Ramon deixa o Vasco da Gama depois de apenas 16 partidas, eram 6 jogos sem vitória, 6 jogos em sequência, com direito à eliminação na Copa do Brasil. E esse momento péssimo contrasta com um ótimo início do trabalho do Ramon, quando o Vasco da Gama chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro, causando a expectativa no torcedor, uma expectativa completamente irreal. Existia uma pressão muito grande do torcedor em relação ao trabalho do Ramon. A gente está a menos de 30 dias da eleição para presidente do Vasco. O Alexandre Campelo, o atual presidente, vai tentar a reeleição. Até por isso ele optou pela demissão do Ramon. A partir de agora começa a fase mais difícil, a busca por um novo treinador. E o Vasco já percebeu que terá problemas para encontrar um substituto para o Ramon. Vários nomes já foram contactados, ainda que de forma inicial, e já disseram que não tem interesse em assumir o Vasco da Gama nesse momento turbulento, de eleição, de elenco bem ruinzinho. O Vasco vai ter dificuldades e eu queria te contar alguns dos nomes já sondados e já descartados. Roger Machado diz que não trabalha em hipótese alguma nessa temporada. Situação parecida ao do Thiago Nunes, ex-técnico do Corinthians, disse que vai aproveitar o fim do 2020 para descansar, volta a trabalhar apenas em 2021. O Dorival Júnior é um nome que agrada a bastante gente em São Januário, mas ele tem tido o hábito de recusar propostas do Vasco. Foram pelo menos 3 propostas recentes recusadas. O Dunga é outro nome bastante especulado. O Dunga também já disse não ao Vasco em uma outra oportunidade, talvez uma oportunidade até menos delicada do que essa. Tem muita gente falando de Felipão também. Ouvi uma pessoa próxima ao presidente Alexandre Campelo e essa pessoa disse que dificilmente o Felipão será o nome escolhido. Dá para descartar um nome, Abel Braga. De acordo com o presidente Campelo, o Abel não tem a mínima chance de ser contratado, até porque se ele contrata o Abel, a chance dele ganhar a eleição é praticamente zero. Para fechar, queria te contar que a busca do Vasco é por um técnico cascudo, experiente, que chegue para assumir a condição de grande líder no vestiário. Para o jogo de sábado contra o Flamengo em São Januário, válido pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco vai ter o Alexandre Gracelli, que é técnico do Sub-20, de forma interina, comandando o clube. Só para completar de vez, em 4 jogos recentes do Vasco da Gama contra o Bahia em Salvador, na condição de visitante, foram 4 derrotas por 3-0. Esse 3-0 da última quarta-feira que determinou a demissão do Ramon Menezes. As outras 3 derrotas, também por 3-0, aconteceram em 2017 e 2 vezes em 2018. Te contei outro dia aqui no canal do Nicola sobre o risco de a gente ficar sem assistir aos jogos da seleção brasileira na condição de visitante. Isso porque a Globo só se acertou em relação aos direitos de transmissão das eliminatórias para a Copa nas partidas em que o Brasil é mandante. Houve um acordo entre a seleção brasileira, a CBF e a Globo. A partir de agora houve uma mudança na forma de venda das transmissões, dos direitos de transmissão. E para você transmitir um jogo, você precisa se acertar com a federação local. Se acertando, você passa a ter direitos de transmissão nos jogos dessa seleção como mandante. Então todas as partidas do Brasil dentro de casa estarão na tela da Globo. Já as partidas como visitante, somente até agora há um acordo com a Globo para a partida contra a Argentina, isso porque a Globo também comprou os direitos de transmissão das partidas da Argentina como mandante. Todos os outros 8 jogos do Brasil estão descobertos, pelo menos em TV aberta, porque nessa quinta-feira, de acordo com Gabriel Wacker, jornalista do UOL, houve um acordo e a Turner comprou para essas 2 primeiras rodadas o direito de 9 jogos de transmissão. E quando eu me refiro a 9 jogos, eu me refiro a jogos dessa primeira rodada, que começou na quinta e termina nessa sexta-feira, além de jogos da segunda rodada, que se iniciam no início da próxima semana. O jogo entre Brasil e Peru, no Peru, marcado para terça-feira, estádio em Lima, terá a transmissão da Turner, que decidiu transmitir seus jogos no EI Plus, que é um aplicativo exclusivo para quem paga, é uma espécie de pay-per-view da Turner. Primeira aquisição da Turner, mais pesada desde 2018, a emissora responsável pelos direitos de transmissão da Liga dos Campeões, do Campeonato Brasileiro, entre outras competições, havia feito todas essas compras antes de 2018. Houve um momento de muita crise em que ela perdeu, por exemplo, a possibilidade de fazer as transmissões dos jogos no Esporte Interativo. O Esporte Interativo foi fechado e todos os jogos recentes da Turner têm sido transmitidos na TNT. Nesse caso específico das rodadas da primeira e da segunda rodada das eliminatórias ficarão exclusivos para o EI Plus. Você pode estar se perguntando se isso vai implicar na possibilidade de Globo, SBT ou qualquer outra emissora em TV aberta não conseguir transmitir o jogo da próxima terça-feira. Não há um contrato de exclusividade entre a Turner e as eliminatórias. Então, se a Globo ou o SBT chegarem a um acordo com a Federação Peruana, a gente ainda pode ter a transmissão da TV na próxima terça-feira da TV aberta. E só para não restar dúvida, quero te contar os jogos que serão transmitidos nessa primeira e segunda rodada pelo Esporte Interativo.
Nessa quinta-feira, o EI Plus já mostrou Uruguai e Chile, Paraguai e Peru, jogo do Paraguai com 2 gols do Romero, ex-jogador do Corinthians. Nessa sexta-feira tem Colômbia e Venezuela. Na semana que vem, o EI Plus vai transmitir o jogo entre Peru e Brasil. Guardei para o fim um assunto legal que trata sobre Arce, treinador paraguaio, 49 anos de idade, que faz enorme sucesso no seu país. Antes de falar sobre ele e a possibilidade dele vir trabalhar no Brasil, só uma informação curiosa. Os 3 primeiros colocados no futebol brasileiro do Campeonato Nacional têm treinadores estrangeiros. Primeiro colocado é o Atlético Mineiro, de Jorge Sampaoli, argentino. Segundo colocado é o Flamengo, do espanhol Domenech Torrent. E o terceiro colocado é o Internacional, de Eduardo Cudê, também argentino. Se isso é coincidência ou não, quero que você use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Voltando ao assunto do Arce. O Arce faz enorme sucesso nesse atual momento pelo Cerro Porteño. Recentemente ele emplacou 11 vitórias consecutivas, um recorde histórico do Cerro Porteño, um dos times mais tradicionais do futebol na América do Sul, a ponto de o seu time ter sido chamado de o Bayern de Munique do Paraguai. Em 27 de setembro, com uma rodada de antecedência, inclusive, o Cerro foi campeão paraguaio e por isso também conseguiu a classificação para a Libertadores da América de 2021. E o que mais chama a atenção foi a grande virada que o Arce conseguiu dar nesse time a partir do momento da pandemia. Antes da interrupção do Campeonato Paraguaio por causa do coronavírus, o time vinha numa sequência de 6 jogos sem vitória. Estava a 7 pontos do líder Libertad. Pois bem, houve o tempo da paralisação, o Arce conseguiu trabalhar esse time e desde então, na retomada das competições, uma invencibilidade de 15 jogos com 12 vitórias e 3 empates nesse período. Foi durante esse estágio, foi durante essa época que ele conseguiu as 11 vitórias consecutivas e o título com uma rodada de antecedência. O Arce tem todo o moral do mundo no Paraguai, tem sido enormemente elogiado, tem sido muito bem falado. E o Arce não esconde dos próprios paraguaios que têm o desejo de, muito em breve, estar trabalhando no futebol brasileiro. Ele inclusive já elegeu 2 times com os quais ou para os quais ele daria preferência, Palmeiras e Grêmio, por toda a ligação que ele tem com os clubes da época de lateral direito. O importante, para você saber desde já, é que o Arce tem contrato com o Cerro Porteño até dezembro do ano que vem. E o Arce tem algo muito rígido na característica dele, ele não costuma romper contratos. Em 2014, por exemplo, até aconteceu uma passagem curiosa, o Palmeiras fez uma proposta oficial ao Arce. Essa proposta foi feita pelo Omar Feitosa e o Arce acabou recusando exatamente por conta do contrato que tinha com o seu clube no Paraguai. Isso aconteceu em maio de 2014, veio em agosto de 2014, alguns meses depois, e ele foi mandado embora. Ainda assim não mudou sua ideia e ele vai cumprir, ou pelo menos pretende cumprir seu contrato com o Cerro Porteño até dezembro de 2021 para em 2022 estar trabalhando no Brasil, possivelmente no Palmeiras ou no Grêmio, desde que tenha proposta. Será que ele pode vir antes? Pode, desde que ele seja demitido, mas a julgar pelo tudo que está fazendo recentemente à frente do Cerro Porteño, é bem difícil imaginar essa possibilidade. É importante que você fique de olho nele, para conhecer um pouquinho mais do estilo do Arce. O Arce trabalha os seus times bem ao jeito brasileiro, com muita posse de bola, muita triangulação, de forma bastante ofensiva. Tenho certeza que vai fazer bastante sucesso por aqui. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu tinha para dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente agradece muito, até porque o canal vai crescendo, vai tendo mais inscritos e tudo isso é bastante importante. Fiquei devendo informação sobre como você vira membro, certo? Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, escolhe qualquer um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens, como por exemplo, receber informações em primeira mão via WhatsApp, estar liberado para participar do bolão do Nicola. Nessa sexta-feira vou colocar lá na comunidade, exclusiva para membros, os jogos da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Você entra lá, deixa seus palpites, se mandar bem, vai colecionar vitórias. Quem chegar primeiro a 5 vitórias, fatura uma camisa oficial do seu time do coração. Curtiu? Então dá uma olhada lá, tenho certeza que você vai virar membro. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!